Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Essa é a nossa quinta aula e nela vamos iniciar o terceiro módulo do nosso seminário. Esse módulo, que estamos chamando de Diante o Homem Destronado ou por uma Ética Feminista, é composto por 3 encontros: a Ética das Bruxas, Materialismo Mágico e Ficar com o Problema, Fazer Parentes no Chuluceno. Na aula de hoje, a Ética das Bruxas, trabalharemos com a obra de Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Como aquecimento poético, vamos assistir ao maravilhoso Ancestress, da Björk. Vocês estão preparados? Então vamos lá! My skull is my cathedral, where this matrimor takes place. When I was a girl, she sang for me in falsetto lullabies with sincerity. I thank her for her integrity. My ancestress clock is ticking, her once vibrant rebellion is fading. I am her hope keeper, our sure hope is there at all times. My ancestress has left all manners, her pulsating skin rebelling. The doctors she despised placed a pacemaker inside her. When you're out of time, or how you look back changes, did you punish us for leaving? Are you sure we hurt you? Was it just not living? She had idiosyncratic sense of rhythm, dyslexia, the ultimate free form. She invents words and adds syllables, handwriting, language, all her own.
revealed her resilience, and then it didn't. You see with your own eyes, but here with your mother's, there's fear of being absorbed by the other. By now we share the same flesh, as much as I try to escape it. This is no mediocre debris. My ancestress, this is the odor of our final party. Closed up in the perfumes of separation for centuries. The perfumes of separation for centuries. Ancestress. Nature wrote this psalm. It expands this realm. Translucent skin, let go of a cold palm, embalmed. Em que medida a história das mulheres se entrecruza com a invenção do capitalismo? Haveria alguma relação entre o feminicídio que ficou conhecido como caça às bruxas, o qual levou milhares de mulheres à fogueira, e a criação do sistema econômico que substituiu o feudalismo? Em Caliban e a Bruxa, Silvia Federici apresenta uma rigorosa análise a respeito da crise que se instalou no continente europeu entre os séculos XI e XV. Essa crise, com a qual estamos parcialmente familiarizados, vai impor ao feudalismo uma importante derrota. O desfecho da crise, a solução que foi encontrada para seus impasses, todos conhecemos bem. Trata-se da superação do feudalismo pelo capitalismo. Não raramente somos seduzidos a pensar essa transição entre o feudalismo e o capitalismo como uma espécie de progresso, desenvolvimento histórico ou superação de um regime opressor. Nesta obra,
Silvia Federici nos ajuda a compreender que o surgimento do capitalismo não está relacionado com desenvolvimento, avanço social, progresso e ou superação de um regime servil. O capitalismo surge, segundo Federici, como uma contra-revolução. Uma contra-revolução cujo objetivo era destruir as condições de possibilidades abertas pelas lutas sociais que se insurgiam contra o feudalismo. O capitalismo não foi o produto do desenvolvimento evolutivo que deu à luz forças que estavam amadurecendo no ventre da antiga ordem. O capitalismo foi uma resposta dos senhores feudais, dos mercadores patrícios, dos bispos e dos papas a um conflito social centenário que chegou a fazer tremer seu poder e que realmente produziu uma grande sacudida mundial. O capitalismo foi a contra-revolução que destruiu as possibilidades que haviam emergido da luta antifeudal. Possibilidades que, se tivessem sido realizadas, teriam evitado a imensa destruição de vidas e de espaço natural que marcou o avanço das relações capitalistas no mundo. Possibilidades que, se tivessem sido realizadas, teriam evitado a imensa destruição de vidas e de espaço natural que marcou o avanço das relações capitalistas no mundo. Se essas multidões que se insurgiram contra o feudalismo tivessem vencido, se a contra-revolução que conhecemos hoje como capitalismo não tivesse conseguido freá-las, seria impossível sequestrar pessoas no continente africano para escravizá-las nas Américas. Se essas multidões que se insurgiram contra o feudalismo não fossem freadas a tempo, as tantas e tantas mulheres indígenas estupradas pelos colonizadores brancos teriam vivido suas vidas de um modo parecido com suas ancestrais. O mesmo teria acontecido com milhares de mulheres do antigo continente que foram queimadas na fogueira. Mas o que aconteceu então? De que modo essas multidões que se insurgiam contra o feudalismo foram silenciadas? Que dispositivo tão poderoso é esse que interrompeu uma revolução em andamento? Que estratégia foi essa utilizada pelos senhores feudais, pelos mercadores patrícios, bispos e papas, que lhes permitiu conservar e não raramente aumentar o seu poder? Divide et impera. Eles colocaram em prática os ensinamentos de Júlio César, de Filipe II da Macedônia, de tantos e tantos outros tiranos que na antiguidade dividiram para conquistar, que dividiram para fortalecer os seus impérios. Sabemos que o sentido em Maquiavel é bem mais complexo, ok? Não nos interessa aqui o debate conceitual sobre esse tema, mas sim o resultado dessa divisão. Resultado que vamos reconhecer
como o capitalismo. Ok, mas se aquilo que cria condições de possibilidade para a emergência do capitalismo é a estratégia despótica do devir para reinar, se rapidamente compreendemos que o reinar, o conquistar, aqui se relaciona com o capitalismo, nos resta perguntar pelo dividir. Afinal de contas, o que foi separado? O que é isso que foi dividido? O que é isso que, ao ser dividido, silenciou multidões que se insurgiam contra o feudalismo? O corpo da multidão, o corpo da revolução, o corpo que se insurgia contra a servidão feudal foi dividido em dois. De um lado foi colocado o corpo masculino, o corpo do homem, que, embora servo, miserável, faminto, havia nascido à imagem e semelhança de seu Criador. Aliás, esse homem pobre era servo no passado. Ele era servo num sistema opressor que lhe mantinha sujeitado a um senhor feudal. Agora, a esse corpo masculino será concedida a tarefa da produção. Ele terá liberdade total para vender suas horas de vida, horas transformadas em produção. Em troca do seu tempo, em troca do seu trabalho, em troca da sua produção, ele receberá um salário, com o qual poderá comprar aquilo que um outro homem produziu. Mas não é só isso. Agora vem o mais interessante. Se vocês, homens, abandonarem a revolução, se vocês se distanciarem dessa balbúrdia, nós, seus antigos senhores, nós, os papas, nós, os donos do poder, vamos lhes conceder uma serva para seu uso doméstico e exclusivo. Sim, isso mesmo. Ela vai se dedicar à realização de todo o trabalho reprodutivo. Isso é importante para o funcionamento do novo sistema econômico que estamos organizando, porque sem o trabalho dela, você não tem como produzir o que nos interessa. Mas isso é um segredo nosso, ok? Nós não vamos pagar nada a ela pelo trabalho reprodutivo. Ela será obrigada a trabalhar em casa de graça e todas que se recusarem serão severamente castigadas. Apenas os homens receberão salário em troca do tempo dedicado à produção. O trabalho das mulheres, o trabalho reprodutivo, será desvalorizado a tal ponto que não será mais tratado como um trabalho. O tempo que as mulheres dedicarão ao trabalho reprodutivo será convertido em lucro, mais-valia, maravilhosos rendimentos para nossas empresas. Esse é o motor essencial e secreto do novo sistema econômico que estamos criando. Tão secreto que nem mesmo Karl Marx, possivelmente por ser homem como nós, irá perceber. Mas e então? Vocês aceitam a nossa proposta? Do outro lado, foi colocado, como já se pôde intuir, o corpo feminino. O corpo da mulher, que era serva no antigo regime, que estava lutando de igual para igual ao lado dos homens, que também eram servos. Mulheres e homens lutavam contra um sistema que lhes oprimia. Mas agora, depois de séculos de luta, a mulher se percebe sozinha em meio à batalha.
O golpe final foi a liberação do estupro. Depois disso, as mais corajosas, as que ainda encontravam forças para continuar lutando, foram pouco a pouco queimadas como bruxas nas fogueiras. O estupro de mulheres pobres, com consentimento estatal, debilitou a solidariedade de classe que se havia alcançado na luta antifeudal. Como era de se esperar, as autoridades encararam os distúrbios causados por essa política, as brigas, a presença de bandos de jovens perambulando pelas ruas em busca de aventuras e perturbando a tranquilidade pública, como um preço pequeno a se pagar em troca da diminuição das tensões sociais, já que estavam obcecadas pelo medo das grandes insurreições urbanas e pela crença de que, se os homens pobres conseguissem se impor, eles se apoderariam de suas esposas e disporiam delas coletivamente. Para estas mulheres proletárias, tão arrogantemente sacrificadas por senhores e servos, o preço a pagar foi incalculável. Uma vez estupradas, não era fácil recuperar seu lugar na sociedade. Com a reputação destruída, tinham que abandonar a cidade ou se dedicar à prostituição. Porém, elas não eram as únicas que sofriam. A legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas as mulheres, qualquer que fosse sua classe. Também insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando o terreno para a caça às bruxas, que começaria nesse mesmo período. É isso mesmo. Os homens foram comprados, cooptados. A contra-revolução que conhecemos como capitalismo silenciou as multidões que lutavam contra o regime feudalista, porque as mulheres ficaram sozinhas em campo de batalha. As mulheres foram caçadas e queimadas porque foram abandonadas em meio a uma luta que era de todos. Você está se sentindo envergonhado. Você passou vários anos acreditando nas mentiras do patriarcado e estava convencido de que fazia parte do clube dos heróis, daqueles que salvam as princesas encerradas nas torres, daqueles que têm por direito sagrado assentar-se no trono dos bons e justos. Não. Você faz parte dos desertores. O majestoso trono que o patriarcado disse que era seu por direito é apenas uma estratégia política. Uma estratégia criada para te convencer a abandonar milhares de companheiras à própria sorte. O que você vai fazer com isso? O que fazer diante a vergonha de ser um homem? Mas talvez você tenha ficado curiosa. Talvez você tenha lembrado de uma avó curandeira, de uma tia que era procurada para benzer as pessoas. Talvez você esteja se perguntando em que medida a imagem da bruxa enuncia signos que oferecem sentido diante a mulher que você vem ajudando a fazer
de si mesma? Para quem experimenta, como diria Primo Levi, a vergonha de ser um homem, para quem já compreendeu, mesmo que intuitivamente, que em nossos processos de subjetivação gravita uma ancestralidade invisibilizada pelos jogos de poder que nos constituíram, uma boa leitura desse livro de Silvia Federici pode abrir caminho para um encontro com a ética das bruxas. Vamos ficar por aqui, pessoal. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Grande abraço e até lá. Tchau!